Mais uma vez virando a chave, Copa do Brasil. O Fluminense estreia na sua quinta competição no ano. Pois é, meu amigo, vamos para a quinta competição em 2022. Fluminense e Vila Nova estreia na terceira fase da Copa do Brasil. Tudo sobre essa partida que acontece hoje no Maracanã se acompanha aqui neste vídeo de pré-jogo. Então sabe o que a gente faz nesse momento? Você aí, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e deixa o like, enquanto eu rodo a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, mas sou tricolor de coração, e sou tricolor de coração, né? Você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante a gente aqui do Raiz Tricolor. E a partida de hoje, que é o motivo desse vídeo de pré-jogo, é entre Fluminense e Vila Nova às 9h30 da noite. Horáriozinho bosta, né? É bom que dá pra todo mundo ir. É ruim que não dá pra todo mundo voltar, né? Volta muito tarde. 9h30 da noite, a transmissão vai ser pelo Premiere e pelo Sport TV. A Copa do Brasil normalmente nessa transmissão um pouco mais fluida. Sétimo jogo entre Fluminense e Vila Nova. 3 vitórias e 3 empates do Fluminense. Nunca perdemos. Meu Deus, a zica que dá isso aí, a gente falar isso aqui, mas é verdade, né? Nunca perdemos na história pro Vila Nova. Copa do Brasil, 2006, Brasileirão na década de 80 e amistoso lá atrás também. Nunca perdemos. No Maracanã foram 2 jogos, 2 goleadas por 4-0. A gente espera muito que isso aconteça. E se isso acontecer, sabe onde é que você pode ver todas as informações sobre o jogo? No OneFootball. É tudo sobre o Brasileirão e é tudo sobre a Copa do Brasil também. O link tá grátis aqui no... O link tá grátis? Não, o link é sempre grátis. Tá grátis pra você baixar também. O OneFootball também é sempre grátis. Aplicativo OneFootball, onde você vai acompanhar todas as notícias e os resultados ao vivo. Não vai poder ir no jogo, vai estar, sei lá, quase não dormir, etc. Bota ali o celularzinho, fica com a narração do Raiz Tricolor. Se não tiver com a narração do Raiz Tricolor, dá aquela olhadela marota, deixa ali no OneFootball que ele se encarrega de te avisar, dá aquela notificação marotíssima no seu celular pra você saber do resultado. Vai lá, baixa. Importantíssimo. Bem, assim, esse jogo é pra fazer o quê? Ganhar e convencer. Isso é, com todo respeito ao Vila, não tem como, né? Não tem condições. O Fluminense não pode cair. Diferente do ano passado, em que nessa fase o Fluminense enfrentou o Red Bull Bragantino, deu um azar que nesse ano acho que o Coritiba e o Santos tiveram, se eu não me engano, não sei se teve outro, mas acho que Coritiba e Santos é o grande confronto dessa primeira fase em relação à dificuldade de confrontos mesmo, né? Ano passado a gente estava pegando o Red Bull Bragantino, né? Como eu falei, nessa mesma fase. Esse ano estamos pegando o Vila Nova, segunda divisão. Tem outro confronto de Série A nessa fase, que é o Juventude São Paulo. Então tem o Juventude São Paulo, o Atlético Goianiense, Cuiabá. Tem o Goiás e Bragantino, o Red Bull também costuma dar azar, né? Tem o Goiás e Red Bull Bragantino e tem esse que eu citei, que é o Coritiba e Santos. Então são 4 confrontos aí de Série A. Mas o Fluminense, sem dúvida, não pegou o adversário mais fraco, o menor ranking, mas pegou um adversário que possibilita o Fluminense entrar como favoritaço do confronto. E eu sempre falo isso daqui, né? Eu falo isso pro cenário bom e pro cenário ruim do Fluminense. O maior respeito que a gente pode ter pelo adversário é a gente falar a verdade sobre ele, não ficar aqui... Eu poderia falar, não, Vila Nova é um clube tradicionalíssimo de Goiás, tem que ter todo o respeito, mas isso só demonstraria uma necessidade que o Vila Nova não precisa, né? Público baixo. Certeza, né? Ridículo, diria eu, esse público de hoje. Assim, tem todo o cenário ali do jogo, você pode botar a culpa na diretoria, você pode botar a culpa no time, você pode botar a culpa no torcedor. Mas menos de 10 mil pessoas no Maracanã, numa hipótese que seja, num campeonato que seja, é inacreditável. Enfim, você pode, como eu falei, você pode botar a culpa em quem você quiser, mas você vai concordar que é inacreditável ter menos de 10 mil pessoas de Fluminense no Maracanã. A virada de chave que você tem na abertura, ela é complicada, porque, enfim, o torcedor, ele espera o que hoje? Vitória e confronto resolvido, isso é um fato. O Fluminense de verdade tem que entrar para poder vencer o jogo por, no mínimo, 2 gols de diferença, chegar lá com uma tranquilidade absurda, o Vila Nova não pode ter o direito de jogar por uma bola lá no jogo em Goiânia. Agora, por outro lado, o time vem numa sequência de jogos, vem numa sequência de viradas de chave. E Abel Braga... O que ele vai fazer? Vamos ter mais um jogo com sem todos os jogadores estarem disponíveis para jogar. Bola em campo na área,
Tem jogador cansado, tem jogador poupado e provavelmente a gente deve ver mais uma escalação diferente. A escalação provável que o GE colocou nessa segunda-feira à noite é a seguinte, tá? Mas tem dúvidas ainda. Importante dizer, tem dúvida. Não é essa escalação aqui não, tem dúvidas. Depois eu vou sinalizar. Fábio no gol. 4 defensores. Vamos com 2 zagueiros, ao que parece é isso mesmo, hein? Samuel Xavier e Pineda nas laterais, com David Braz e Nino na zaga. André, Iago, Nonato e Ganso, com John Arias e Germán Cano. Só que quais que são as dúvidas? Eu vou mudar a escalação aí. Vocês vão dar uma olhada, ó. Mudei a escalação aí da tela. Quais que são as dúvidas? Nino por David Duarte, também por cansaço, é um dos prováveis de ser poupado. A saída de Ganso para a entrada de Luiz Henrique, ou seja, também Ganso seria outro, assim, não entendo muito, porque Ganso acabou de ser poupado contra o Santos, né? Esse fator aí também, se Ganso não tá aguentando jogar 3 jogos seguidos, mas teve viagem e tal, pô, me preocupa muito a sequência da temporada. Mas, enfim. E a possibilidade também da entrada de Martinelli ali no meio de campo, ao invés do Iago. O que eu imagino, tá? Eu não imagino que Iago seja poupado também. Acho que aí é dúvida técnica mesmo de Abel Braga entre Iago e Martinelli. Nesse momento eu não teria dúvidas, eu iria de Nonato na função. Assim, vamos lá. Eu não tenho como especular muito, porque a escalação, inclusive, pode ter formações diferentes. Pode ter esse 4-3-3, com 4-1-4-1, pode ter com o John Arias. Pra quem não entendeu aquela outra formação, ela pode ter um desenho ali um pouquinho diferente, que é de você botar um 4-1-4-1. Como é que seria isso? Botar dessa forma aí, ó. Deixa eu botar, tô botando uma formação aí na tela pra vocês. Seria mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Vou ter um time mais fechado, mas que seria com uma linha ali de 4 defensores atrás, André posicionado, fazendo a linha de 3 e avançando os laterais, ou adiantando e pisando um pouquinho mais à frente, tendo John Arias, tendo Iago Felipe, Ganso e Nonato. Não necessariamente nessa ordem, pode ser que Ganso abra mais pela direita, pode ser que Nonato abra mais pela direita. Enfim, o Fluminense tem formas de jogar diferente para o jogo de hoje, então não dá para especular muito sobre formação. Sobre jogadores, é esse ponto que eu falei, assim, me estranharia muito o Ganso ser poupado de novo, ou seja, faria sentido perguntar a Abel algo sobre isso. E outro ponto também é que, enfim, a ver a formação sem os 3 zagueiros, isso me parece que é algo... ponto pacífico, né? Na formação que o GE coloca lá. Não veremos os 3 zagueiros no jogo de hoje. O Fluminense deve ter a posse de bola, deve ter que criar, e nos 2 últimos jogos que teve isso, não deu bom, tá? No resultado até deu, a gente fez 4 pontos em 6 possíveis, mas não foi um bom jogo do Fluminense contra o Santos, e não passou longe de ser um bom jogo contra o Cuiabá. Nos jogos em que a gente teve marcação-pressão, subiram a marcação, o time que tinha um pouco mais de qualidade detonou a gente, que foi o Júnior. E o time que era muito fraco, tomou na cabeça, que foi o Oriente Petroleiro. Ou seja, o mapa da mina pro Vila Nova tá aí dado. É fazer marcação-pressão se tiver a qualidade para poder fazer isso. Agora, dados os jogadores que o Vila Nova deve levar a campo, eu dei uma olhada no Twitter de um repórter que segue lá o Vila Nova, enfim, que é o Geninho, né? O Pedro Henrique Geninho, que é setorista lá do Vila Nova na Band News FM, lá de Goiânia. Ele disse o seguinte, tá? O volante Ralf, aquele Ralf do Corinthians, etc., deve ser para jogar mesmo na Copa do Brasil e deve ser titular pela primeira vez. Já outra mudança é a entrada de Wagner. Sim, aquele Wagner, que também deve jogar no time titular. Não teve boa sequência até agora, pelo que eu vi. Não jogou muito bem ainda, mas deve ser titular também. Então, tanto o Wagner quanto o Ralf devem ser 2 jogadores titulares. Ou seja, o Vila Nova não vai ter uma disposição física invejável na partida de hoje, provavelmente. Que é outro nome, para te chamar a atenção? O ataque terá, provavelmente, Mateuzinho, Vitor Andrade e Pablo Diego. Exatamente, Pablo Diego. El Pablito tá lá no Vila Nova, não é que também que tá tendo um desempenho, assim, espetacular em número de gols, mas tem um gol aí na temporada em 7 jogos e deve ser titular no Maracanã. Bem, então, vamos ver como é que vai ser o roteiro desse jogo, né? A gente não tem muito como saber, porque a gente não sabe, a gente não tem todas as informações sobre o Vila Nova e a gente também não sabe exatamente informações sobre o Fluminense. Vamos ver qual vai ser o roteiro.
Não dá nem pra eu te dar o mapa da mina hoje aqui, Abel. Né? Humildade faltou bastante. Sempre bom lembrar, tá? Antes de falar de arbitragem, esse confronto é daqueles que assim, esse confronto exatamente, o jogo contra o Vila Nova, ele não vale tanto dinheiro diretamente. Fala, pô, Gabriel, a Copa do Brasil paga muito, etc. Sim, a Copa do Brasil paga mais do que o Brasileirão. Não paga mais do que o Brasileirão, porque o que a Copa do Brasil paga de premiação, o Brasileirão paga de premiação também. Aí da Copa do Brasil é mais. Só que a Copa do Brasil, a premiação dela é direito de TV. E isso o Brasileirão paga muito mais. Então não cai nessa lorota de Copa do Brasil, paga mais que o Brasileiro. Não paga. O Brasileiro dá muito mais dinheiro. Mas a Copa do Brasil, como eu vim falando, essa terceira fase, ela paga, pra quem tá jogando, o Fluminense recebeu pra jogar essa fase, ou vai receber pra jogar essa fase, R$1.900.000. Se ele avançar, essa fase vale R$3 milhões. Quem joga as oitavas de final recebe R$3 milhões. Por isso que eu falei, R$3 milhões é um dinheiro que muda a vida do Fluminense? Não. Só que assim, 3 milhões, já vai pra 4.900. Aí ele te possibilita o quê? Passou das oitavas, vai pras quartas, 3.900 a mais. Ou seja, você já broca aí R$8.800.000. Se meu cálculo não tá errado, é isso mesmo, R$8.800.000. Quarta de final. Emplacou uma semi, pegou um chaveamento, jogou tudo de bola, você já vai pra R$17 milhões quase. Então assim, a Copa do Brasil, ela te possibilita pra quem chega nas fases finais ganhar muito dinheiro. E pra chegar nas fases finais, você tem que avançar nas fases iniciais. A arbitragem da partida eu não tenho muito sobre o que falar hoje não, tá? Porque é do Rodolfo Toschi Marques. Não conheço, assim, muito dele. É um nome conhecido, é um árbitro conhecido, é um árbitro que apita bastante, mas eu não tenho muita informação sobre o Rodolfo Toschi Marques. Não é um árbitro marcante, nem pra negativo, nem pra positivo. Apitou 9 jogos do Fluminense, o último que ele apitou, inclusive, ele deu um pênalti pro Fluminense, que foi aquele 0x0 com o São Paulo, que o Nenê perde pênalti no Morumbi, na estreia do Brasileirão do ano passado. De resto, não tenho muito o que falar exatamente sobre o Rodolfo Toschi Marques, não. Mas vale um detalhe, tá? Nessa fase da Copa do Brasil, adivinha só? Não tem VAR. Ainda não temos o VAR. Então, qualquer decisão mal marcada pelo juiz, seja a favor ou contra, estará referendada, porque não teremos auxílio do árbitro de vídeo. Que coisa, hein? Estarei no Maracanã. A partir ali de 8h30 a gente abre a transmissão aqui no Raiz Tricolor e estaremos ali conversando sobre o jogo e depois transmitindo a partida com aquele clima do estádio que você sabe que você não vai conseguir aí no Premiere, no Sport TV. Liga no Premiere, você vai querer ver o jogo, etc. Mas o ouvidinho ligado no Raiz Tricolor. Combinado? Valeu, valeu. Tamo junto. Até a próxima. Vence, Fluminense, por favor.